Oi, hoje é a resenha do conto Boceta, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Quero ser um escritor de contos, esse estilo de histórias curtas. O problema é que o meu primeiro conto vai se intitular Boceta. E sei que vão dizer que essa palavra é pornográfica. Isto é uma estupidez. Veja no dicionário do Hawaii. Boceta, vulva. O que é mais feio, buceta ou vulva? Claro que vulva é mais feio. Enfim, o meu conto vai se chamar Boceta. Assim começa Boceta, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história, bom, não só apenas da buceta, ou da vulva, se você preferir, for um pouco mais tímido. O que vale é que temos aqui um homem, um cara que quer ser um escritor, olha só, né? E ele se dedica a esta arte milenar da questão sexual. Sim, uma coisa completamente que nenhum ser humano consegue escapar, né? Esse instinto, né, de sentir prazer pela carne. Sempre lembrando, né, estamos numa coletânea intitulada Carne Crua e muitas vezes a gente já remete às questões sexuais quando ouve esse nome, carne crua. Aliás, carne crua também tem uma conotação sexual em muitas gírias por aí. Pelo menos antigamente, não sei se hoje em dia, mas na minha época, nos anos 1970, 80, carne crua era isso também. Enfim, esse personagem aqui, ele quer escrever sobre isso, esse assunto principal que a gente pode perceber é o mote da sua vida, ele não tem outra coisa na cabeça e ele quer se tornar um escritor. Muito curioso isso, né? Mas, basicamente, a história aqui desse conto de Rubem Fonseca é apenas isso. Sim, aqueles mini contos que quase não tem nada de informação, uma peripécia, né? Como gosto de dizer para vocês que uma boa história costuma ter, né? Naquele tradicional começo, meio e fim. Aqui, tudo bem, nós temos essa estrutura básica de um conto, porque esse personagem ele tem um estado inicial, ele passa por um desenvolvimento, ele pretende chegar a algo e temos, claro, uma conclusão. Aliás, a conclusão daqui a pouco eu falo, mas o que importa é que sim, o protagonista ele passa por uma transformação. Claro que esse conto aqui do Rubem Fonseca não deixa de ter alguns, digamos assim, entre aspas, vamos colocar, problemas que a gente já havia notado nas primeiras histórias aqui dessa coletânea Carne Crua, que é justamente, quase todos esses textos, quase não, todos, né? Eles possuem alguma parte que é completamente técnica, muito descritiva a respeito do assunto da vez. E justamente, né, como a gente está falando aqui de um assunto, às vezes que muita gente não conhece, é verdade do que se trata, algumas partes do corpo humano, realmente esse personagem, ele precisa fazer pesquisa a respeito do que é, porque literalmente ele quer escrever sobre isso. Claro, não disse exatamente aí no mote da história. Ele quer contar, fazer uma história ficcional a respeito disso. Aliás, é um ponto importante, né? Ele não quer fazer um relato de uma experiência que ele teve com uma. Na verdade, ele quer fazer um conto, uma história, uma fantasia a respeito exatamente desse tema principal. E ele, literalmente, ele nunca viu a dita cuja. Pois é, a perseguida, a famigerada. Não, ele nunca viu uma de verdade assim, bem perto, que eu quero dizer, ou nem longe. Vou dar até um spoiler aqui pra vocês, porque realmente é uma história super curtinha, e mesmo que você saiba do como está todo estruturado o conto, realmente a experiência de ler é muito maior do que você ficar um pouco decepcionado que já sabe como ele se conduz. Bom, ele vai fazer uma pesquisa, esse protagonista aqui da história, esse quase escritor, né, que está se formando, ele faz uma pesquisa em loco? Não, ele faz uma pesquisa na internet. E é curioso que ele, aliás, antes disso, ele vai ao dicionário, ele vai ao Hawaii, ver qual é o significado da palavra. Mas ele não se contenta com a formato físico, ele vai à internet justamente para fazer mais pesquisas textuais. Ele procura por outras definições. E aí sim ele cai na tecnalidade, porque ele vai descobrir qual é o termo científico da buceta, que é vulva, algumas características que ela possui anatomicamente falando, e depois questões de doenças que podem atingir esse órgão humano e, claro, feminino. Mas curioso, né? No que está descrito aqui no texto, ele não faz uma pesquisa pictográfica, ou seja, ele não vai atrás de imagens da fulaninha. Sim, dela, da chavasca, ou pepeca para os mais tímidos. Sim, parece que ele não vê uma imagem. Então ele fica ainda maquinando como é que é esse negócio.
é assim, assado, tem aqueles lábios, tem um ponto principal ali, o clitóris. Ele fica realmente elucubrando a respeito do que exatamente é o órgão feminino. Também é uma passagem onde ele faz uma certa conjectura de como é justamente a vulva, a buceta, nas mulheres que passam pela rua. Cada uma que passa ele imagina, será que é assim? Será que é assado? E aliás, ele faz um comentário bem específico a respeito de mulheres gordas, que já foi foco de um outro conto aqui no começo do livro. Foi a primeira história, inclusive. Parece que o Rubem Fonseca tem uma certa fixação por mulheres gordas. Acho que isso vai se repetir aqui nesse livro. Não sei se ele já tinha feito isso durante toda a sua carreira literária em vários e vários contos por aí. Não sei, como vocês sabem, né? Eu ainda não li muito do Rubem Fonseca. Quase que eu vou começar de trás para frente, né? Já que esse é o último livro dele, quem sabe eu vá voltando até chegar no seu primeiro. Mas enfim, o que importa aqui é realmente ele só faz uma imaginação, ele ainda não viu a dita cuja. E literalmente o conto se encerra ele prometendo que vai finalmente ver uma, ao vivo e a cores. É basicamente isso, a história toda dessa pequena história. Fica por aí. E claro, de novo, aquela parte toda cheia de informações técnicas, realmente, que se você retira, não faz falta alguma ao texto em si. Claro, no fundo, essa história aqui a gente consegue ter um tom cômico muito forte, porque a gente vai dando risada a respeito desse jovem, é um jovem de 20 e poucos anos que nunca viu a tal da buceta. Literalmente provoca graça. Claro, algumas pessoas um pouco mais sensíveis podem até achar esse texto aqui, inclusive, totalmente pornográfico. Não é o caso, para falar a verdade. Aliás, falando em textos que usam muito a questão do sexo, principalmente o lado mais físico, vale lembrar que agora mesmo, durante essa fase aqui do projeto Construir Dia, que estamos lendo aqui Rubem Fonseca, nas segundas-feiras estamos lendo um livro de Clarice Lispector, que é A Via Crucis do Corpo. E é uma coletânea de contos que está bem focada também nos assuntos carnais relacionados, claro, ao universo feminino que sempre esteve em voga na literatura de Clarice Lispector. E é curioso notar que quando ela publicou esse livro, lá em torno de 75, 77, ou não, acho que foi 74 que ela publicou, foi considerado um livro completamente subversivo, fugindo aos padrões morais. Claro, uma escritora, uma mulher escrevendo sobre esse tema tão espinhoso, ainda se fosse um homem, né? Mas de qualquer forma, né? Agora que a gente vê um texto de Rubem Fonseca, escrito em 2018, a gente percebe que isso é quase uma certa banalidade. Mas, claro, muitos escritores trabalham esse tema e, às vezes, eles conseguem sair dessa parte que meio que agride o leitor, uma subversão de costumes, além das morais, dos bons costumes, e consegue entrar no registro da graça e provocar, claro, uma boa comicidade. Isso me faz lembrar, inclusive, um texto que eu li no Carnaval, que foi Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins, autor de Cidade de Deus. Esse texto aqui é muito engraçado, principalmente porque ele se baseia completamente em tirar graça justamente das questões sexuais. O sexo aqui é completamente aberto, muito mais do que é aqui no texto do Rubem Fonseca, que é apenas uma citação de um órgão feminino, e não passa disso, né? Não tem nenhum ato lá da cópula em si, que eu quero dizer. Mas aqui não, no texto do Paulo Lins, é uma coisa constante, direto, e as sacadas que ele faz em cima das questões sexuais é muito divertido. Ou seja, dá para rir também dentro desse tema, com certeza. Mas, no fundo, quando eu comecei a ler esse texto aqui do Rubem Fonseca, me remeteu a outra coisa também muito interessante, que também sempre fez uso dessa coisa sexual, que é Decameron, do Giovanni Boccaccio. Sim, esse classicão da literatura. A maioria dos textos de Decameron, sempre lembrando que Decameron é uma reunião de 100 histórias curtas, a maioria delas tem sim o sexo e se descreve bastante o ato sexual, os órgãos femininos, masculinos, à vontade, sem pudor nenhum, né? Ou seja, muito tempo atrás essas coisas não pesavam aos leitores. Depois teve uma onda de certo moralismo, depois essa onda também se apagou. Hoje em dia é mais completamente escancarado, se fala abertamente, ou seja, está uma confusão danada. Mas o que eu quero dizer é que o tema do sexo pode ser tratado de várias maneiras dentro dos contos. Às vezes sendo um pouquinho sério, provocando um certo asco no leitor, ou às vezes provocando muita diversão, porque literalmente não dá para dizer que aquele texto não é para você rir, e rir bastante de uns certos absurdos. No caso, aí voltando ao texto aqui de Rubem Fonseca, realmente a situação desse jovem, que ainda por cima quer ser um escritor, né?
e ele nunca viu a buceta, ele quer escrever sobre ela. É algo interessante, porque aí vamos considerar então o que esse conto tem, que é muito simples. Você pode dizer, ah, é um conto fraquinho. Não, de novo, a gente pode estar caindo numa malandragem de um autor que escreve bem. De novo, é um texto metalinguístico, apenas porque justamente o protagonista da história é um sujeito que quer escrever um conto. Ou seja, esse choque, né, da construção da mídia, que vai dialogando com a própria estrutura da existência do texto. Claro, se o próprio narrador se identificasse, ele falasse que eu sou um pintor, sou um mecânico, sou um médico, qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, mas não dissesse que é um escritor, já não seria uma metalinguística. Tem outro ponto também que eu comentei, que ele quer fazer uma ficção a respeito daquilo que ele não domina. É uma completa fantasia, então, que ele vai propor para si mesmo. Ou seja, aquela coisa, né, que muita gente critica, né? Ah, tem escritores que falam, por exemplo, de um país, ele nunca foi para aquele país. Ou escritores que escrevem muito, justamente, por exemplo, sobre um universo feminino, mas ele é um homem. Ou seja, são questões que o escritor, ele nunca foi para um país, nunca não tem o sexo que ele descreve nos personagens. Não é porque ele não foi ou ele não é, que ele não é capaz de escrever sobre. Muito pelo contrário, é justamente o que vale é a imaginação, é a nossa interpretação. Nós, que eu quero dizer aqui, o escritor, a interpretação de uma pessoa a respeito de um assunto. Isso é o ato da escrita, a opinião dele, a sua fantasia em cima daquilo. Ou seja, esse sujeito aqui, jovem, que nunca viu a tal buceta e quer escrever sobre ela, não é uma maluquice. Talvez seja uma maluquice por ele como um homem, um jovem, mas como escritor não é. De novo, pode ser uma boa sacada de Rubem Fonseca, o que faz com que esse texto aqui não seja apenas uma coisa pouca, simples demais. A mesma coisa que aconteceu quando eu fiz a avaliação da primeira história, que falava muito sobre gordura, mas não vou entrar em muitos detalhes, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida do que eu falei a respeito de, esqueci qual é o primeiro texto aqui, que é, tcharam, 1, 2, 3 e a praça, pois é, mas lá se fala também de gordura. Fiz uma consideração depois que eu já havia lido, quando eu já estava planejando dar uma nota baixa ao texto, aí depois que caiu a ficha, peraí, mas se o Rubem Fonseca está sendo mais esperto do que a gente pensa. Lembrando, esse aqui é a última obra que ele escreveu, textos de fim de carreira. Muita gente pode pensar, ah, o escritor já está, entre aspas, cansado, não tem mais o ritmo que ele tinha antes, quando escrevia bons textos. Agora é tudo mais do mesmo, a gente lê porque tem o respeito pelo autor e blá blá blá. Não, no fundo, pode ser que ainda ele dominava bastante a arte da escrita de histórias curtas, justamente porque ele é um malandrão. E acho que aconteceu isso aqui de novo. Claro, eu acho que não tem no mesmo, vamos colocar entre aspas também, aspas triplas talvez, genialidade do que ele talvez tenha feito lá na primeira história que eu comento lá no vídeo. Digamos que aqui foi espertinho. Uma coisa importante também nessa história, ele diz que ele quer fazer pesquisa de campo, exatamente, ele quer ver a tal da vulva, ou buceta, que é mais bonitinho falar, né? Sim, ele quer ver, e então a história fica meio que em aberto, fica quase um sem final, este mini conto, e quando a gente vira a página, a gente descobre que temos buceta parte 2. Eu vou analisar no próximo vídeo. Mas sim, Rubem Fonseca também tinha essa mania de fazer histórias com duas partes, por exemplo. Eu havia visto antes dois contos dele, que justamente ele tinha o mesmo título, mas não era uma história sequencial. Era quase uma releitura. Aqui não, realmente a continuação da primeira parte. Sim, o que vale nessa primeira parte é que ela tem uma comicidade bastante interessante, ela tem uma certa expertise ali na metalinguagem, portanto parece um texto fraquinho, mas na verdade não é. A conferir, cada um vai ter a sua opinião, claro, os sensíveis vão achar uma bela de uma porcaria, mas como todos os textos que tratam de sexo. Mas para quem gosta de curtir um texto, às vezes puramente divertido, vamos considerar como entretenimento, pode se divertir sim bastante aqui nesse conto. Portanto, para Buceta, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo 3 asteriscos. Reforçando, no próximo vídeo aqui dessa coletânea veremos a segunda parte de Buceta. Mas, aliás, deixa eu dar uma dica para vocês, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse livro aqui desse escritor nacional que tem histórias curtinhas, vale refletir sobre cada uma delas, não considerar que são histórias fracas, assim, logo de cara. Você pode estar um pouquinho enganado, talvez. E claro, a outra dica que eu quero dar para vocês é que amanhã o vídeo é com histórias russas. Teremos mais uma história de Alexander Pushkin, e dessa vez será O Tiro, se eu não me engano, é O Tiro, mais uma história
espero também interessantes, daquela abordagem bem típica dos escritores russos. Enfim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!